Muito bem, voltamos aí para o nosso último bloco de princípios básicos da administração pública e vamos tratar agora do princípio da eficiência, que passou a constar expressamente da Constituição Federal, passou a constar expressamente do artigo 37 da Constituição Federal apenas em 1998 com a emenda constitucional número 19 de 98. Então, na tela, princípio da eficiência. Lembrando que o princípio da eficiência, ele passou a constar expressamente a partir da emenda constitucional número 19 de 98. Muito bem. O que devemos compreender sobre o princípio da eficiência? Significa que a administração e seus agentes devem otimizar meios e recursos disponíveis, visando uma célere, que é rápida, adequada e perfeita satisfação dos interesses públicos. Então, a eficiência não é simplesmente mais com menos. A eficiência é mais do que um fator meramente econômico. Eficiência é aquilo que é adequado, mais adequado para atingir com perfeição o interesse coletivo. Não necessariamente esse mais adequado é o mais barato ou menos oneroso. Mas quando você analisa com base em outros princípios, como razoabilidade e proporcionalidade, você atinge aí a eficiência com o meio mais adequado para a perfeição da conduta no sentido de realizar os interesses públicos. Muito bem. O que a gente pode depreender aí da eficiência? Primeiro, eficiência é, na verdade, buscar resultados práticos de produtividade e economicidade. Então, a gente está falando em maior produtividade e mais economicidade. E esse mais economicidade não significa necessariamente mais barato. Pode ser a economicidade no sentido de você investir um pouco mais para ter um resultado mais duradouro, mais perene. Então, isso também está dentro da ideia de economicidade. Prosseguindo, a eficiência também dá a ideia de reduzir desperdícios de dinheiro público. Óbvio, né? Se você pode executar uma obra e essa obra teve um desperdício de 10%, buscar mecanismos operacionais para que você possa reduzir o máximo possível esse dispêndio de recursos públicos, desperdício, é uma questão de eficiência. Então, essa ideia também pode estar ligada. Eu gosto de registrar o seguinte: fiquem atentos a essas ideias que eu vou registrando como desdobramentos. Por quê? Porque quando você está resolvendo as questões, volta e meia você vê que a eficiência é correlacionada, lá no texto da questão, ela vai ser atrelada, correlacionada a uma dessas ideias. Então eu já trago essas ideias para você tem aí no material, então destaca, grifa, para que você possa ter uma certa afinidade com essas ideias. Que ideias? A ideia de buscar resultados práticos de produtividade e economicidade. Isso ajuda a você não ficar naquela dúvida quando ele fala eficiência e correlaciona com uma dessas frases, uma dessas ideias. Eu falo, não, e é realmente isso, não é? Então eu tento trazer para você o maior número de frases que possam resumir as ideias que você normalmente encontra em prova atrelado ao princípio da eficiência, para que você não tenha aquela insegurança ou o desconhecimento na hora de gabaritar uma questão. Muito bem, além disso, a eficiência tem a ideia de buscar resultados da iniciativa privada. O que isso significa na prática? A perspectiva da iniciativa privada, que é uma perspectiva basicamente de lucro, ela tenta extrair o máximo potencial possível de cada conduta e evitar ao máximo os desperdícios ou os excessos. Então, como na iniciativa privada o lucro esperado é sempre diretamente dependente da maior eficiência,
eficiência energética, eficiência operacional, eficiência de gestão, eficiência de tempo. Então, na administração, há essa tendência também. Claro que a administração tem suas particularidades. Ela nunca vai poder atingir a eficiência pelos mesmos métodos que os particulares. Não pelos exatamente os mesmos. Por quê? Porque a administração pública, além de estar atrelada à legalidade estrita, só poder fazer o que a lei expressamente autoriza ou permite, a administração também tem de observar outros princípios, outros valores que não são apenas o mero resultado, o mero lucro pelo lucro. Mas deve buscar esses rendimentos aproximados, que são próprios aí da iniciativa privada. Além disso, que sentidos a gente pode dar à eficiência? Aqui a ideia de concepções. Então, as concepções de eficiência são: primeiro, a eficiência ela pode ser compreendida como um modo de estruturação e organização da administração pública. Modo de organização e estruturação da administração pública. O que isso quer dizer? A própria forma como os órgãos, as entidades, os cargos e funções são agrupados, organizados, estruturados, escalonados, isso pode gerar ou não eficiência, isso pode afetar a eficiência. Dessa maneira, aqui na tela, a organização dos órgãos e as unidades administrativas. A maneira como se organizam os órgãos e as unidades pode gerar mais ou menos eficiência. Um outro aspecto, a maneira como é feita a organização dos cargos e funções públicas também pode gerar mais eficiência. O segundo sentido em que se pode compreender a eficiência como modo de atuação dos agentes que devem buscar melhor realização dos fins públicos. Essa segunda forma de compreensão da eficiência é a análise da conduta de cada agente por si só, para verificar se é uma conduta que buscou os meios mais adequados para a melhor realização dos fins públicos. Dessa maneira, o que a gente pode perceber? Que em relação à eficiência, existem ideias que estão correlacionadas. Ou seja, é muito comum as questões de prova trazerem uma das ideias que a gente vai tratar agora como sendo um sinônimo, uma demonstração do que é eficiência. Então, ele pode tratar a eficiência dizendo o seguinte: a melhor relação de custo versus benefício. Se a questão falar a melhor relação de custo-benefício versus benefício, está falando de eficiência. Mas a questão pode falar na utilização dos meios menos onerosos, ou seja, menos dispendiosos, menos gravosos, para alcançar os fins desejados. Isso também é uma ideia de eficiência. E uma outra maneira ainda mais frequente em prova é quando ele fala o dever de atuar com perfeição, com rendimento, com rapidez e com presteza funcional. Isso também é uma forma de expressar a eficiência. Então fiquem atentos a uma dessas ideias quando aparecer em prova, porque o examinador certamente estará tratando do princípio da eficiência, não poderá ser outro princípio. O item até pode estar errado, mas certamente esse assunto será o assunto da eficiência, o tema será o tema da eficiência. Tudo bem? Bom, além disso, é preciso fazer um registro importante. Qual é o registro importante? Os administrados podem provocar ou requerer o controle da qualidade de obras e serviços públicos com base no princípio da eficiência. E aí é importante registrar o seguinte: bom, o poder público, então aqui a administração, ela pode atuar ela pode ter uma atuação vinculada, nessa atuação vinculada,
é porque não há margem para que o administrador, o gestor público, pondere aspectos e escolha uma solução mais adequada. Então, nas situações vinculadas, no exercício e prática de atos vinculados, não há margem de atuação. O administrador, o gestor público, o agente público, vai ter que cumprir o que está estritamente determinado em lei. Por exemplo, quando se pratica um ato concedendo aposentadoria compulsória a um servidor, não houve uma margem de escolha, de análise, de ponderação para se praticar ou não esse ato. Ocorrendo o motivo, que é completar 70 anos, deve conceder a aposentadoria compulsória. Agora, há muitas circunstâncias em que o próprio legislador deixa para o administrador, o gestor público, uma margem de ponderação e escolha. Então é a atuação discricionária. É a atuação o quê? Discricionária. Bom, essa atuação discricionária, ela tem que ser nos limites legais. O que isso significa? A gente vai ver mais à frente, mas já para adiantar. A discricionariedade é uma margem de ponderação, de escolha, com base na conveniência e na oportunidade, mas não é uma arbitrariedade. Discricionariedade não é fazer qualquer coisa, não é fazer tudo que a lei não proíbe, não é isso. É uma margem de escolha dentro dos limites que a lei autoriza para cada situação concreta. Então esse é um detalhe. O outro detalhe é com base no mérito administrativo. Com base no mérito administrativo. Ou seja, com base num juízo, uma ponderação de conveniência e oportunidade para escolher entre as opções permitidas em lei aquela que melhor se adequa à situação concreta para a melhor realização dos fins públicos. Aí você já percebe que existe uma questão de eficiência, a mais adequada realização dos interesses públicos. E aqui, baseada na eficiência. Então, o princípio da eficiência também é utilizado para se controlar, para se aferir, verificar se as condutas da administração, especialmente as condutas discricionárias, em que há mais de uma opção de atuação, se a escolha, se a atuação adotada, se a conduta adotada é aquela que na circunstância concreta traz a melhor eficiência para o interesse coletivo. E aí é com base nesse princípio que os administrados, os particulares, podem requerer, inclusive no Poder Judiciário, podem requerer o controle da qualidade das obras e dos serviços públicos com base nesse princípio. Não só a qualidade, mas se a conduta gerou o resultado mais eficiente e mais adequado para o caso concreto. Gerou o resultado mais eficiente e mais adequado aí para o caso concreto. Então, a eficiência também tem essa perspectiva, tem essa ideia. Muito bem. Uma coisa que você tem que tomar cuidado, e aí a gente vai analisar aqui. Vamos colocar aqui a nossa tela em branco. Quando você tem meio
para um fim, é importante você tomar cuidado, porque muitas questões de prova são apresentadas nesse sentido e acaba confundindo o candidato. Então você tem, de um lado, a eficiência, o princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Vamos apagar aqui. Cadê a nossa borracha? O princípio da eficiência. Eficiência. Mas você também tem um princípio importante e implícito da proporcionalidade. Que a gente vai estudar em aulas seguintes. Teremos a importância aqui. Beleza. Olha, o examinador costuma colocar em prova a seguinte assertiva: a melhor relação, melhor adequação entre meio e fim está diretamente relacionado a qual princípio? Essa relação aqui, relação direta entre meio e fim, isso aqui está diretamente decorrente do princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade. O princípio que impõe uma análise e uma ponderação de interesse para se encontrar o melhor equilíbrio entre meio e fim, o princípio que diretamente está relacionado é a proporcionalidade. Nós veremos que é através da proporcionalidade, da técnica da proporcionalidade, que nós chegamos à solução que seja o meio mais adequado naquela situação concreta para atingir aquele fim. Bom, é claro que essa ponderação milimétrica aí entre meio e fim, que decorre da proporcionalidade, vai também acabar gerando eficiência. Então isso aqui está de forma indireta. Indiretamente ligada à eficiência. Então toma cuidado, porque o princípio que está diretamente relacionado a essa relação, a esse equilíbrio entre meio e fim, diretamente relacionado, especificamente relacionado a essa ideia de meio e fim, é a proporcionalidade, não é a eficiência. Não é a eficiência. Então toma cuidado ao enfrentar as questões de prova no tocante a esse aspecto aí da relação de meio e fim. Um outro aspecto que merece ser destacado aqui, uma outra correlação, é o princípio da razoabilidade, que nós estudaremos mais adiante na mesma leva que formos estudar a proporcionalidade. Mas a gente poderia sintetizar a razoabilidade como o princípio que estabelece a proibição do excesso e a proibição da atuação insuficiente. Então você nem pode passar da conta, nem ficar aquém do necessário. A gente poderia, de forma bem simplificada, pensar na razoabilidade assim. É claro que se você evita passar da conta, uma conduta estabanada, excessiva, mas também evita ficar com uma conduta aquém do necessário para atender ao interesse coletivo, você acaba tendo como resultado uma melhor eficiência. Mas não são a mesma coisa. Então, a eficiência em si não é o princípio que proíbe os excessos, as medidas desnecessárias, abusivas, além da conta. E também não é o princípio que diretamente proíbe a atuação aquém, abaixo do esperado, ou seja, insuficiente para atingir adequadamente o interesse coletivo. Então toma cuidado com isso, para você não confundir aí os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com a ideia de
eficiência. A eficiência é essa busca pela otimização, para chegar ao melhor possível, ao maior potencial, explorar o máximo possível de resultado positivo em cada circunstância. E aí, claro, há uma correlação, uma certa correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade, mas não são diretamente a mesma coisa ou especificamente o mesmo princípio. Toma cuidado com isso. Bom, então, uma segunda observação que nós vamos analisar aqui, e aí agora vamos nos valer aqui da nossa borracha para tirar essa bagunça que eu fiz na tela, senão a gente não consegue ver, compreender a outra observação. Vamos apagar aqui a nossa bagunça feita na tela e aí verificar o seguinte sobre a observação da moralidade, a segunda observação envolvendo a eficiência, envolvendo o princípio da eficiência. Aqui já é suficiente. Vamos lá. OBS 2. O administrador ou gestor público pode ser responsabilizado pessoalmente. Pode ser responsabilizado pessoalmente por descumprir o princípio da eficiência. Então, a punição pessoal de um agente público não é só em decorrência da violação de uma disposição, de um artigo expresso em lei. Você também pode punir o administrador, o gestor, o agente público, porque ele tenha descumprido, violado um princípio, inclusive o princípio da eficiência. E aí vale a pena observar o seguinte, de volta aqui à nossa tela, para a gente ter de forma bem clara o seguinte. Imagine que aqui esteja o nosso ordenamento jurídico. Então aqui nós temos o nosso ordenamento jurídico. Nesse ordenamento jurídico, a gente vai ter normas, regras e normas princípios. Quando nós estudamos o conceito, as fontes de direito administrativo, nós analisamos essa ideia de lei, de norma e de princípio. E especialmente nós analisamos a ideia de norma. Tecnicamente, uma norma jurídica é um comando. É um comando que orienta de forma geral e abstrata, impessoal, orienta de forma geral e abstrata condutas. E a norma basicamente vai estabelecer uma proibição de conduta, uma autorização para determinadas condutas e uma imposição, um dever de realizar determinadas condutas. Bom, sendo assim, a norma-regra vai ser uma proibição, uma imposição ou uma autorização de conduta de forma delimitada. Precisa. Então, uma norma, por exemplo, que expressamente proíbe o servidor de realizar manifestação de apreço ou desapreço no recinto da administração pública. Quer ver uma outra norma-regra expressa? Proíbe o abandono de cargo público, que é o servidor ausentar-se injustificadamente do serviço por mais de 30 dias consecutivos. Então essa seria uma norma-regra. Ela tem uma interpretação mais fechada, mais limitada, e ela tem uma maior precisão de definição. Agora, existem normas-princípios, que têm um caráter mais aberto.
um caráter mais aberto. Então, a proibição de abandono de cargo público é uma definição muito mais precisa, uma norma-regra com definição muito mais precisa do que a proibição de violação à moralidade, a proibição de atuar de forma ineficiente. Mas ambas são normas proibitivas. A diferença é que a norma-princípio deixa uma margem para uma verificação, uma avaliação e um enquadramento em cada situação concreta. E a norma-regra já tem uma pré-delimitação e mesmo antes de cada caso concreto. Já é mais fechada. Portanto, se o administrador, se o agente público descumpre uma norma-regra de maior precisão de definição, ele pode ser responsabilizado pessoalmente na esfera administrativa, civil, improbidade, criminal, por esse descumprimento. Mas, se ele descumprir flagrantemente um princípio naquele caso concreto, se for verificado que ele atuou de forma absolutamente ineficiente para os padrões esperados naquele caso concreto, ele também está diante de uma violação. Violação ao ordenamento. Violação à norma-princípio. E é justamente por isso que ele pode ser responsabilizado. Ele também poderá ser responsabilizado. Então, vejam bem, isso acontece em relação a todos os princípios. A violação de qualquer princípio, assim como a violação de qualquer dispositivo legal, de norma-regra, prevista expressamente delimitada no texto legal, a violação pelo agente, pelo servidor de qualquer uma dessas normas pode ensejar a sua responsabilização pessoal, a sua punição, a punição do servidor. Então, fiquem atentos a este aspecto aqui. Fiquem atentos a esses aspectos. E é justamente por isso que vale a pena ressaltar que o mero descumprimento ao princípio da eficiência também pode ser um fundamento, uma justificativa para responsabilizar aí o servidor. Muito bem. Além disso, nós temos a ideia de economicidade. Economicidade que está atrelada aí à eficiência. A economicidade consiste em promover os resultados esperados com o menor custo possível. É a união de qualidade, celeridade, que é rapidez, e menor custo. Essa é a ideia central de economicidade na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos. Então, a economicidade tem essa ideia de qualidade mais celeridade mais menor custo. E lembrando que, e aí atenção para a prova, tem previsão expressa na Constituição Federal. É o artigo 70, olha só. Ele fala aqui na economicidade, muita atenção a isso. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade e à economicidade, é feita aí pelo controle externo, né? Com auxílio do Tribunal de Contas, e é feita pelo Congresso Nacional. Vale lembrar que o titular desse controle, o titular do controle externo das contas públicas, o titular é o Congresso, não é o TCU. O TCU é o auxiliar. Muito bem. Então, para a gente resumir essa ideia, a economicidade se dá de... Tem um D aqui, vou colocar um Dzinho aqui. A economicidade pode ser compreendida assim, ó. A economicidade é uma ideia mais ampla que engloba a eficácia, que é a mera produção do resultado, ou seja, é simplesmente produzir o resultado. A eficiência, como nós vimos, é buscar o resultado mais adequado pelos meios mais adequados. E a efetividade está aqui. Então a gente tem eficácia, consiste apenas em verificar se foram produzidos o benefício em favor da sociedade. Na eficácia, a gente não se preocupa com os meios, seja como for. Atingir o resultado foi eficaz, mas poderia ter sido um resultado com um meio muito gravoso. A eficácia não se preocupa com isso, ela se preocupa, olha, produzir o resultado em favor da sociedade, seja como for, teve eficácia. Agora, a efetividade já são os efetivos
impactos ou repercussões positivas da atividade administrativa em favor da sociedade. É aquilo que se espera com o resultado da medida. Então, se a administração promove cursos de capacitação profissional, a efetividade é que as pessoas formadas nesse curso ingressem no mercado de trabalho nessa área de formação. É o que se espera como efetividade para essa medida. Então, são conceitos aí que estão correlacionados à eficiência, mas não são iguais. Volta e meia o examinador cobra isso em prova. Então, atenção a esses dois institutos que são a eficácia e a efetividade, ambos correlacionados aí à ideia de economicidade. Então, nós concluímos aqui mais esse bloco que encerra os princípios básicos da administração pública. Analisamos um por um dos princípios básicos expressos no artigo 37. Então foram os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade. Vimos aí os 5 princípios. Concluímos então esse assunto. Que merda!